teatro é um meio artístico que vem se popularizando bastante nos dias de hoje, mas muitos dos praticantes ou espectadores não sabem como surgiu ou como foi influenciado. A palavra teatro vem do grego e significa local onde se vê. Ele foi essencial para o desenvolvimento da cultura grega e serviu de influência e inspiração para outros povos da antiguidade, como por exemplo os romanos. O teatro surgiu em Atenas em culto ao deus Dionísio, deus do vinho e da festança, que ficou conhecido como deus do teatro graças a isso. Naquela época ele era praticado em tragédias e comédias. A primeira era erudita e destinada à classe alta, e a segunda era massificada para as classes baixas. Na história, houve um ponto de virada onde a mídia massificada se tornou mais importante que a erudita, que se tornou ainda mais elitizada e saiu da posição de protagonismo. Sobre isso, perguntamos aos entrevistados sua opinião sobre os temas e qual a relação da mídia grega com a atual, e deles com a política. Então a gente queria saber que você observasse um pouco, falasse um pouco sobre a sua opinião sobre como esse teatro grego ele influencia na nossa cultura hoje em dia e na relação dela com a mídia e com a política. Primeiro que há uma necessidade, ainda nos dias de hoje, uma necessidade, e não há como negar, uma necessidade de você distrair as massas. Há uma necessidade de você cultuar essa grande massa para determinados focos, determinadas temáticas. E isso tem um caráter político. O caráter político, sem dúvidas, tem a ver com o poder, tem a ver com a manipulação, tem a ver com a corrupção, tem a ver com o dirigir a massa, né? Agora, quando nós falamos do teatro, não necessariamente o teatro quando isso é do seu espaço físico, né? Mas, por exemplo, a televisão. Será que a televisão, em grande parte, ela não cumpre esse papel enquanto espetáculo? Espaço do espetáculo. Se nós pegarmos, por exemplo, as novelas, elas, no meu entendimento, tem uma ligação com essa questão do teatro, né? Ela tem essa ligação histórica. E qual é o papel, por exemplo, das novelas? Se não trazer para si, concentrar essa grande massa, trazer essa grande massa para cima. E enquanto isso não se discute, não se discute a questão política, as questões políticas, as questões sociais, as questões históricas, as questões culturais. Alguma hora essa comédia que era para as classes mais baixas, que era financiada pelos ricos, acabou tomando um ponto de virada e hoje em dia a gente tem essa cultura mais massificada como em primeiro plano. E essa cultura que a gente antes que era mais erudita e que era realmente mais reclamada, agora ela que passou para o segundo plano. Hoje em dia as pessoas que entendem mais de arte são pessoas muito seletas e essa cultura massificada é a que está realmente em primeiro plano. Eu queria saber a sua opinião sobre quando que aconteceu esse ponto de virada e qual a influência daquele teatro grego da época hoje em dia na política que a gente tem hoje. Como que a mídia, como que aquela mídia transformou a nossa e a nossa interage com a política. Eu acho que a arte sempre foi um instrumento político, em vários sentidos. Se você pensar na Grécia, com as tragédias gregas e assim por diante, e até mesmo a comédia, tem um fator político muito importante. A catarse, que é a identificação com o herói, e a partir da identificação com o herói você sentir as dores dele, é, de certa forma, um instrumento de manipulação. Então, quem é o herói? O herói é aquele que se acha ou igual ou superior a Deus, porque ele desobedece uma ordem divina. O que, de certa forma, quando eu me identifico com esse personagem, está acontecendo comigo? Está acontecendo que, e geralmente o herói ele é punido no final, tem uma punição. Na tragédia eu estou dizendo o seguinte: se eu desobedecer a alguém superior, eu vou ser punido. Então é um instrumento de medo, de controle.
E aí, se você pegar, por exemplo, na Idade Média, a Igreja Católica, que as pessoas eram analfabetas, as pessoas não sabiam ler a Bíblia e elas precisavam comunicar o que tinha na Bíblia, se fazia grandes peças de teatro na praça pública para dizer sobre a Bíblia. E muitas vezes com um instrumento de medo, uma pitada de medo para as pessoas poderem não desobedecerem às autoridades. Então, se você for pegar a história da arte e do teatro, sempre foi um instrumento de controle. O que acontece com o advento da grande mídia ou da revolução industrial, ou seja, a gente pode associar essas duas coisas, o que a gente vai ter é que isso se transforma para as massas, né? Que é o que o Adorno vai falar, o Horkheimer vai falar, e depois eles vão falar da indústria cultural. O que a gente precisa entender também é que a arte sempre ela foi associada ao entretenimento, mas a arte não necessariamente é entretenimento. Existem outras coisas que são entretenimento, e essas outras coisas também servem como manipulação. O futebol, por exemplo, no Brasil, sempre foi usado como instrumento político. Quando a coisa política não está bem, joga a euforia de um título, de uma competição, as pessoas esquecerem que a política é do conhecido. Então, eu vejo hoje essa manipulação talvez mais clara, e eu lamento muito mais sobre isso. Por quê? Porque, de certa forma, parece que a arte não é para todo mundo. Só uma arte massificada é para todo mundo. E, na verdade, não deveria ser assim. As pessoas apreciarem arte, apreciarem uma música erudita, que tem seu público e que tem seu lugar, mas deveria ser para todos. E aí, eu já levei alunos, por exemplo, para ouvir música erudita e achar, isso não é para mim. Como não é para mim? Essa elitização. Porque a arte, no fundo, é status hoje em dia. As pessoas não vão assistir musical porque gostam de musical. Elas vão assistir musical para contar que foram ou para postar o ingresso no Instagram ou no Facebook e assim por diante. É uma questão de status, não é uma questão de arte enquanto conhecimento, enquanto possibilidade de transformação e de repensar a vida como ela é. Obrigado por vir. Obrigado. Como os dois professores puderam concordar, as tragédias e comédias tiveram um papel fundamental para a mídia de hoje em dia. Além de, depois da comédia ter tomado foco e se tornado cultura de massa, as artes passaram a ter uma visão mais burguesa, penetrando esse aspecto na política. Esses gráficos comprovam o que o professor Fernando falou sobre a alta arte estar elitizada, enquanto o stand-up, que é bem mais massificado, tem uma plateia bem maior.